Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leni Daveli. Eu vim falar para vocês um pouquinho de medicina chinesa, como podemos tonificar o nosso sangue e com isso a gente ganhar equilíbrio em todas as áreas, né, do nosso organismo. Então a gente vai falar de corpo, a gente vai falar de mente, a gente vai falar de emoções. E o que aconteceu é que marinheiro de primeira viagem, tive todos os imprevistos que vocês podem imaginar para fazer esse ao vivo no YouTube. E eu não quis deixar vocês na mão, tá? Chegou um horário, eu vi que não ia rolar, falei, eu vou gravar e vou estar postando um vídeo que seria o que eu ia transmitir para vocês, tá? Com todos os slides bonitinhos, enfim. E eu vou estar ao vivo agora no Instagram. Aí vai ser eu mesmo falando, né? Lá não ia aparecer nenhum slide. Tá bom? Então você pode continuar assistindo aqui e se você quiser corre para lá que vai estar rolando a live lá depois você vê o conteúdo aqui em slide. Pode escolher ver os dois ou continuar daqui, tá? Meu momento inicial nesse espaço, eu acredito que é uma maneira de eu agregar valor na vida das pessoas, além das que passam em consultório. Chega um momento que a gente percebe que tem que dividir mais as informações e eu acredito que quando a gente distribui, o universo conspira para entregar mais para a gente. Essa é a minha mentalidade. Eu não vou contar hoje minha história. Depois eu quero gravar um vídeo falando como eu cheguei nesse momento aqui, o que me trouxe para a medicina chinesa. Eu quero já partir direto para o que todo mundo veio aqui ouvir, que é falar sobre o tema do sangue, que é um tema apaixonante, foi o meu tema de finalização de curso. Eu tenho o entendimento que tudo que a gente for ver na medicina chinesa vai estar orbitando esse universo do sangue, que é o Xue, tá? E eu vou dividir uma tela com vocês, que essa era a intenção de estar aqui no YouTube fazendo, tá bom? É uma tela de PowerPoint e ela vai estar mais bonitinha ali do que vocês só olhando para o meu rostinho aqui. Então, o objetivo é esse, é a gente falar sobre como a gente pode estar tonificando o nosso sangue através da medicina chinesa, que tem essa visão muito holística, onde eu não sou um corpo com um fluido correndo por ele, mas eu sou muito mais do que isso. Então, eu queria que vocês entendessem, antes de qualquer coisa, que na medicina chinesa, o sangue é considerado o meu fluido real. É algo muito, muito importante. Nesse exato momento, o seu corpo e o meu corpo está em capacidade máxima, objetivo muito focado de produzir o melhor sangue de acordo com o que você entrega para ele. Tá? Então, eu sempre gosto de linkar esse início, entregando responsabilidade, sim, para cada um de nós, porque depende do que a gente oferta, a produção de como esse sangue vai estar, tá? Então, queria que a gente começasse pensando nisso. Sangue na medicina chinesa, conceituado como Xue. Xue é muito mais do que essa imagem que nós temos, né, de algo vermelho correndo pelas nossas veias, tá? Algo muito mais profundo. É o nosso fluido real, como eu disse, né? É a matriz de toda nutrição, de toda energia, de toda vitalidade que nós podemos ter no nosso corpo. Então, daí logo vem uma linha muito, né, paralela quando a gente pensa nisso, é por que a minha saúde está deste jeito? Por que estou, né, neste jeito, né? Eu acredito que o início vai ser sempre a gente entender como a gente tem entregue nutrientes para o nosso corpo, como estão os nossos hábitos diários, qual é o estilo de vida que nós temos, e tudo isso vai converger, sem dúvida nenhuma, na qualidade do sangue que nós temos, tá? Só que antes de falar mais profundamente do sangue, entendendo que eu estou falando para leigos hoje, tá? Eu não vou dar nenhuma teoria de base para a gente se aprofundar. A intenção é atingir pessoas leigas que tenham interesse, enfim, que sejam apaixonados pela temática. Mas, como eu falei, não tem como falar de sangue sem antes a gente pegar o mínimo, né, do conceito aí do yin e do yang, que é o tai chi. Então, eu preciso entender o que cada um desses dois elementos significam. Tá? Então, nós poderíamos navegar por um universo, de novo, de conceitos, mas eu quero
entrar no conceito real, que o yin é tudo que dentro do meu corpo é minha estrutura. Tá? Então, quando eu falo do coração, quando eu falo da pele, o órgão coração, né? Da pele, quando eu falo do pulmão, quando eu falo do que eu vejo, do que eu toco, é estrutural. É o que dá suporte ao yang, que são as minhas funções. E a gente poderia falar, pela linguagem ocidental, o meu metabolismo, né? Então, se eu não tenho estrutura, não tem como acontecer o metabolismo. E eu preciso do metabolismo acontecendo para que ele nutra, sustente a estrutura. Então, um dependente do outro. E bacana a gente imaginar assim que o yin e o yang, como mostra na imagem, é algo que está sempre buscando equilíbrio. Então, a gente está sempre nesse equilíbrio aqui. Isso daqui não existe, e isso daqui é o desequilíbrio. Tá? Então, quando nós estamos assim, nós estamos bem. E quando nós estamos assim, algo está em deficiência e por isso é compensado por um oposto. Tá? Então, são as substâncias básicas que a gente precisa entender após isso. Então, basicamente, depois do yin e do yang, eu preciso entender que existe uma energia, o que nós chamamos de Qi, de Qi, funcionando no nosso corpo e que tem esse símbolo. Nada acontece sem essa energia. Ou seja, só existe sangue, só existe Xue, porque primeiro eu tenho energia. E o sangue só está presente no lugar onde o Qi leva ele. Se eu não tenho sangue em algum lugar, é porque em primeiro momento não está chegando energia, não está chegando o meu Qi, tá? E por fim, não teria como estar falando de sangue, de Xue, sem eu levantar mais uma substância vital de outras que existem, tá? Que é o Shen. O Shen é algo que é difícil a gente traduzir ao pé da letra para a nossa cultura, para o nosso entendimento de medicina ocidental. Pra vocês terem uma ideia, o Shen mora dentro do coração. Mas esse coração não é um coração que pulsa sangue apenas. Ele é a morada do espírito. É lá dentro dele que está a minha consciência. Então é um conceito muito maior e muito mais complexo do que eu vou estar falando aqui. Mas é só para a gente dar um próximo passo para outras explicações. E aí quando eu falo para as pessoas assim, ó, fechem os olhos, imaginem um corpo com sangue sendo preenchido, né? O corpo sendo preenchido de sangue, sendo distribuído. Normalmente a gente tem uma visão parecida com essa imagem aqui, ó. Não é? Que é muito bonita de ver. Só que, aos meus olhos e pelo entendimento da medicina chinesa, isso é muito pequeno. Eu quero que vocês olhem para essa imagem do lado agora. Essa imagem vai retratar um pouquinho melhor aquela imagem daquela exposição que teve, né, do corpo humano, e que eles realmente pegaram corpos humanos e separaram pelos sistemas. Então vai mostrar muito mais detalhado, com uma riqueza de vascularização, onde esse nosso sangue tem que chegar, onde ele tem que nutrir, o que ele tem que entregar, tá? E aqui ainda, ó, tá faltando um pedaço do corpo, né? Então vamos para lá. Olha o tronco e o rosto, como ele é vascularizado. E depois só o coração. Isso é rico demais, gente. É demais. Então, assim, eu quero que vocês pensem, quando eu falo de distribuição desse sangue, em lugares, assim, muito menores e mais distantes do que a gente pode imaginar, tá? Então, esses três conceitos, eles vão estar fechando o que é necessário para a gente entender que o sangue não é formado assim, ó, comi, formou sangue. Não! Na medicina chinesa, o meu alimento que eu bebi, ele vai passar por todo um processo de quebra, de absorção dos nutrientes. É lindo, vapores que sobem. E aí, quem está trabalhando diretamente com esse processo, que é a formação de uma energia específica, que é a Wu-Qi, a energia dos alimentos, dos cereais, é o estômago no primeiro momento, e o baço pâncreas. Só que essa energia vai se somar com a energia do ar que eu respiro, que o pulmão capta. E junto com outros processos que eu não vou ficar detalhando, né? Lá no coração, a gente vai ter sim a soma de pequenas energias formando o que nós temos como sangue. Ou pelo menos a primeira etapa do nosso sangue vai estar sendo formada ali.
tá? E aí tem todo esse resto aqui. Junto com isso tem uma ação direta ainda do rim e todo um contexto muito mais profundo. A intenção é que vocês olhem para isso e aumentem a profundidade do entendimento e da importância da formação do nosso sangue, tá? Essa é a intenção maior. E aí, eu quero que você pense agora, o que você tem alimentado seu organismo para que ele produza um sangue de qualidade? Lembrando que ele está a todo momento buscando a máxima performance em te entregar o melhor sangue. Acredite, ele está o tempo todo, nesse exato momento, buscando te entregar o melhor sangue possível de acordo com o que você faz do seu lado, ou seja, do que você come, do ar que você respira, de como está todo esse equilíbrio corporal, do estilo de vida que você tem, tá? Então, muito importante isso. Então, você está entregando o que para o seu corpo? Kit Kat? Ou frutas frescas? Você está entregando quitutes, doces artificiais ou frutas, né? As berries, morangos. Você está entregando frituras com gorduras ruins, né? Batatinhas. Ou você está entregando um buquê de possibilidades de nutrição, e aí vou voltar a falar das berries, mirtilos, framboesas, amoras, tá? São frutas de primeira qualidade quando eu falo em sangue. Ou você está entregando refrigerantes, principalmente esse daqui vermelhinho, né? E frutas vermelhas em forma de suco. Um suco de uva integral, um vinho de boa qualidade tomado na hora certa. Então, nós somos resultado dessa entrega, né? E é importante a gente qualificar isso. Quando isso acontece de maneira pontual, quando é exceção, tudo bem, né? Sem radicalismos. Mas nós precisamos selecionar uma oferta, entregar uma oferta muito grande do que tem de melhor, certo? Eu quero ir para o outro lado, fora do que eu estou citando aqui da alimentação, que é voltar para o entendimento do que esse coração habita em termos de energia, tá? Que ele habita o Shen. Ele que lá no coração, que eu tenho todo, como se fosse o painel de controle para esse Shen, que é a minha consciência. Mas não é uma consciência que só está aqui. É uma consciência que se conecta, meu psiquismo, o mental com o emocional, ok? Então, ele é tido como a minha consciência, mas não uma consciência só cognitiva. Ele é o conjunto de funções que vão acontecer no meio de tudo isso, né? Da parte psicoemocional e nós dizemos também na medicina chinesa, parte espiritual, que eu não vou estar entrando hoje. E aí, eu tenho que ter entendimento que quanto mais nutrido está o meu sangue, olha que linda essa foto, a imagem, maior é a estabilidade, ou seja, a harmonia, o equilíbrio que o meu Shen vai ter, que é essa parte psicoemocional. Então tem tudo a ver eu falar que se eu tenho um sangue de boa qualidade, eu estou mais equilibrado psico e emocionalmente, tá? É muito comum para as pessoas chegarem no consultório com quadros de ansiedade ou depressão, né? Os clássicos, e eu buscar encontrar que está em falta esse sangue, que a alimentação não está boa, não está dormindo adequadamente, não faz horários que favorecem o organismo de funcionar, não está entregando ouro para esse corpo, né, absorver e ter nutrientes à altura. Então eu vou ter um vazio aqui, né, e não tem como eu ter esse Shen, essa consciência equilibrada. Qualquer gota no copo d'água transborda e eu me desequilibrio, e eu me vejo ansioso, eu me vejo não sabendo conduzir uma agenda para uma semana e me desesperando e entrando em outros fatores de desequilíbrio que me levam a adoecer fisicamente, tá? Mas lembrar que tudo vai começar muito anterior a isso. Ninguém adoece de um dia para o outro. Existe um processo de construção, né, para o bem ou para o que não é bem, que vai estar somatizando esse corpo em energia, depois essa energia indo para a matéria e chegando ali na falta, né, do que é necessário. Então, quando eu falo que eu tenho um sangue abundante, ou seja, tenho esse coração aí transbordando para todo o sistema, um sangue de qualidade e em quantidade,
eu vou ter uma mente feliz. Por quê? Então, uma mente voltada aí para o entendimento do Shen, né? Equilibrada, que está recebendo de tudo. Então, não é que eu não vou ter problema. O problema, ele chega para quando, né, a gente nem pediu, ele está chegando. Mas eu vou passar pelo meu problema de maneira digna. Vou passar pelo que eu tiver que passar, pelo que eu tiver que resolver, seja naquela hora, naquele dia, naquela semana, naquele mês, na minha vida, de maneira digna, em pé, porque eu estou equilibrado. Senão, eu vou me passar rastejando em sofrimento e doença, tá? Então, começa a perceber que em que momento cada um pode estar. E não começou a acontecer agora, começou lá atrás. E nós não temos uma única influência, são muitas questões. E a gente vai cair num quadro clássico, que é o quadro de deficiência de sangue, que a gente vê hoje num volume muito grande chegando em consultório. Fala, nossa, Lene, então eu tenho anemia? Não, quando você tem anemia no consultório do médico, que ele pediu aquele exame laboratorial, é porque o problema já está muito anterior a isso. Você já tem uma deficiência de sangue, ó, de longas datas, se não anos, tá? Quadro da deficiência de sangue nada mais é, como eu falei, um quadro de deficiência de yin, de deficiência de estrutura. Se eu não tenho estrutura física para manter isso daqui, como eu vou ter, né, estrutura para manter isso, as emoções e tudo que a gente quer produzir, tá? Então, existe esse relato da pessoa falar que ela perdeu o sentido da vida, ela não tem mais razão de viver. Porque, lembra? Por qual razão o nosso corpo está nesse momento dando a máxima de energia dele? É para produzir o melhor sangue possível. É para isso que o nosso corpo funciona, tá? Só que se eu não tenho, o corpo não tem razão de existir. Ele vai começar a desligar. Ele vai desligando várias funções, tá? A depressão é um dos quadros característicos. E com isso, como o nome já diz, né? Deprecia, lentifica as funções, lentifica a energia, que é o Qi, o sangue, consequentemente, e sem esse fluxo que deveria acontecer, né, num ritmo, eu vou ter essa sensação de que as coisas pararam, que nada está acontecendo, e aí eu não sei, não tenho razão, não tenho por que me levantar daqui, ir até a porta, abrir a janela, esquentar comida, tá? Nós perdemos realmente o sentido. Quando eu tenho sangue, eu acalmo a estrutura nesse sentido, porque eu estou levando muita nutrição. E, claro, tendo um sangue de qualidade, né? O contrário disso é justamente essa incapacidade de a gente conseguir gerenciar as funções da mente. É um desequilíbrio da consciência. A gente não sabe o que faz, o que pensa, se desespera por qualquer coisa. E é patógeno isso. Na medicina chinesa, esse é um desequilíbrio, né, que é considerado, deve ser tratado. Porque se já estamos nesse ponto, pode piorar a doenças, né, caracterizadas aí, tá? O importante da medicina chinesa é que a gente trabalha no modelo prevenção. A pessoa vem, conta a história dela e eu consigo olhar tudo e olhar já lá na frente a colisão. Opa, se a gente não tomar cuidado, pode acontecer isso, isso, isso ou isso. Vamos começar a tomar agora? Já não está legal em alguns aspectos? Vamos desconstruir isso, porque é tempo sempre, né? Para que não haja colisão lá na frente. Trabalhamos preventivamente, tá? Então, ó, um quadro que caracteriza, ou pequenos quadros, que caracterizam a presença de um patógeno que não tem o sangue, deficiência de sangue, não estou conseguindo dar sentido, né, às minhas ações. Então, anterior, né, a esse quadro, eu vou sentir uma tensão psíquica, que eu não sei nem descrever, é como se a minha cabeça estivesse cheia, né, o coração bate mais forte, eu, às vezes, não tenho ar, eu não consigo dormir direito. Aí eu vou perceber que vai estar faltando algumas coisas. Organização, atenção, foco em fazer o que eu quero. Parece que eu sinto ali e as coisas não acontecem. Uma falta de uma memória também. Existem memórias diversas, tá? De uma memória específica. Algumas pessoas entram pela falta da consciência tão grande numa fúria, num exagero, que aí são outros desequilíbrios que acometem esse corpo por hiperatividades de outros órgãos, né? Assim como euforia, que é aquela alegria descompensada, que a pessoa não tem motivo de estar naquele grau de excesso. A insônia também é um patógeno voltado à falta de deficiência de sangue, tá? Significa que eu não consigo dormir porque a consciência perdeu a função de desligar.
Quando eu vou deitar, eu tenho que ter o botãozinho on e off, que está ligado com toda essa ideia. Se eu não tenho isso, o que vai acontecer? Eu perco a função, então eu fico lá e não consigo dormir. Ah, não tenho sono, eu sou noturno. Não, pela medicina chinesa isso não existe, tá? Existe sim essa função desequilibrada. A ansiedade já é uma hiperexcitação da consciência. A depressão, uma falta de função, né? E a cronicidade de qualquer doença, qualquer patologia que nós temos, é importante saber que ela vai afetar sempre o coração, que é a morada do Shen, da consciência. Então, o coração é meio que saco de pancada de todo mundo, entendeu? E aí eu vou ter esse desequilíbrio físico, psico e emocional. Por isso que tantas pessoas, né, têm essa sensação aí de meio que estar fora da casinha, tá? Então, nós temos 3 quadros característicos, tá? Um deles é o Shen desalojado, que é o fora da casinha, tá? É a pessoa que está com uma deficiência de sangue e nós mensuramos que é o sangue do coração, porque na medicina chinesa existe o sangue do coração, do baço, do fígado. E aí, por conta disso, ela precisa, é como se tivesse que guardar lá dentro do coração. Segundo exemplo é o Shen embotado. É um Shen extremamente travado dentro, sem conexão com o mundo externo. Essa é a pessoa com aquela timidez acima do normal, onde ela vai ter uma deficiência de ti do coração, né, que vai causar isso. Então, precisa estar equilibrando isso para a pessoa perceber que ela não é uma ilha. E trocar, se conectar, né, faz parte de toda a nossa vida. E o Shen estável, né, equilibrado, que é aquele Shen nutrido, com Qi, com energia, com sangue de qualidade e em quantidade, tá? Na medicina tradicional chinesa, como eu falei, a gente tem essa visão preventiva de tratar e sim, existe a cura, porque você vai lá encontrar onde está o problema. Você não vai remediar a questão só para não sentir dor. Não, a dor é porque algo parou, então eu preciso ir lá e fazer aquilo mover, né? E equilibrar todo o sistema. Então, existe esse diagnóstico que nós fazemos numa primeira consulta pela anamnese. A pessoa vem e conta a história dela, o que ela está sentindo, como ela vive, e a partir disso você vai levantando, né? Alimentação é base, não tem como a gente não falar de alimentação, e por isso eu quero construir com vocês que tipo de alimento é bacana quando eu falo em tonificar o meu sangue, tá? Porque assim, a intervenção num consultório auxilia demais todo o equilíbrio desses processos, mas nós podemos sim fazer a nossa parte, independente de que momento cada um esteja aqui. Então, para alimentação, o que tonifica o meu sangue? Lembra, a medicina chinesa, ela não é vegetariana. Ela entende que a proteína animal é muito importante, sim. Então, a carne tonifica o meu sangue, mas assim, o mais rápido é a carne branca de peixe. Eu tenho um rápido abastecimento de processar tudo isso e chegar, né, a formar o sangue. Eu preciso de itens também, como as frutas vermelhas, todas as berries. Goji berry, blueberry, cranberry, que é morango, vamos falar então, blueberry, mirtilo, amoras, romã, framboesas, e nós não temos em muita quantidade aqui no Brasil, né? Inclusive, para se procurar e se comprar, tem um valor ali maior, já que não é da natureza aqui do nosso clima. Mas é importante a gente encontrar lugares, tá? Eu tenho algumas indicações, se alguém precisar, de lugares que eu compro. E é bem bacana a gente consumir com frequência. A frequência são pelo menos 3 vezes na semana, se não todo dia, tá? Ainda mais para um quadro que está em desequilíbrio. Eu preciso pensar nisso. Também preciso consumir as folhas verdes escuras, principalmente couve, espinafre, a gente pode estar falando do brócolis, né? Que é uma leguminosa também, tá? Então, elas vão ter ali uma estrutura que vão estar levando, em forma de minerais e vitaminas, um agregado maior para a formação desse sangue. Assim como beterraba, cenoura, feijão azuki, tá? Que é o feijão oriental, tanto aquele indicado para a gente dar para as crianças, porque tem mais ferro. A chia e a quinoa são sementes ricas em proteínas também, principalmente para quem não está comendo carne. Mas aí eu sugiro pontualmente adotar pelo menos o ovo e, se possível, o peixe também. E que seja seletivo na sua ingesta de carne,
né? Eu não sou vegetariana, eu estive vegetariana 1 ano e meio e meu organismo pediu demais que eu voltasse a comer, mas eu como de modo seletivo, né? Sabendo o dia, a quantidade, de modo muito pontual e consciente do que eu estou fazendo, tá? É importante também a gente entender que o padrão de pensamento que é gerado, ele é consequência de todos os fatores, como eu falei. Se eu tiver um desequilíbrio do que eu como, consequentemente, eu vou ter um desequilíbrio em todo o processamento desse sangue, do coração que está envolvido nisso e de outros órgãos também, e posso ter um padrão de pensamento voltado para euforia ou para depressão. Isso é um desequilíbrio que, num primeiro momento, pode ser físico. E se tratado fisicamente, eu equilibro a parte do psiquismo. Assim como, se o psiquismo tiver alterado há muito tempo, eu sou ansioso há 10 anos, Lene, nossa, então eu sei que está tendo um prejuízo aí de energia de coração. Eu preciso trabalhar um para equalizar o outro, tá? Então é importante isso, porque é como eu falei, o pensamento gera o sentimento, tá? E um desequilibrado desequilibra o outro, consequentemente, e eu vou tendo atitudes diárias ou equilibradas, harmoniosas ou descompensadas. Então não adianta a gente ficar sentado esperando que a ansiedade vai passar, porque é algo muito maior do que isso, tá? Voltado para o princípio, que seria a minha alimentação. Quantas horas eu durmo, se eu durmo, a qualidade do meu sono. Eu sou uma pessoa que faz atividade física ou eu estou totalmente sedentária? Que tipo de alimento que eu entrego para esse organismo? Quais ambientes que eu frequento? Então é muito mais profundo, né, do que simplesmente, estou ansioso, estou depressivo. Ninguém está assim, isso foi construído, como eu falei. É um resultado. E assim como ele foi construído, nós podemos voltar e desconstruir, ok? Eu gosto de falar para as pessoas que isso daqui é só uma apresentação, né? Mas para a gente refletir. É como se eu estivesse mostrando para você agora uma porta. Então, eu estou mostrando para você ela. Só que quem vai lá e tomar a decisão de abrir essa porta ou não, inclusive girar a maçaneta, é sempre cada um de nós. O terapeuta, ele coloca luz sobre a consciência, ele traz a consciência para que a gente possa entender e refletir. Mas sempre o outro que vai iniciar esse processo, tá? E aí eu quero sugerir também outras possibilidades além de alimentação que eu falei, saber que eu preciso ter consciência de tudo isso e começar a trabalhar, e a gente é capaz de gerenciar isso em nós mesmos, mas que eu consigo estar trabalhando outros fatores, como pontos de acupuntura sem agulha, massageando. E eu vou dar algumas sugestões onde a gente pode estar fazendo o doin. Né? O doin é aquela massagem local. Então, procura onde está o ponto do baço 3, BP3. Faça uma massagem. Isso ajuda demais na formação do meu sangue. BP6 também, um pouquinho mais acima, porque junta as funções do rim, do fígado e do próprio baço, equalizando esse yin. Depois eu posso pensar no baço 10, que é um dos pontos que cuida da qualidade do sangue, né? Depois, o ponto da vesícula biliar 39, já que tem conexão com o rim e com a nossa essência. E por fim, o F8, fígado 8, que vai tonificar esse sangue do fígado, que é o que ajuda no livre fluxo de Qi também pelo corpo e de Xue, tá? Eu gosto muito que as pessoas tenham ferramentas em casa. E sim, quando é necessário, a gente busca um terapeuta. Mas ter ferramenta e você conseguir dar os passos, que é uma testagem. Eu sou pesquisadora de biohacking e a gente tem que estar testando. Cada organismo tem uma individualidade, né? Florais, a mesma coisa, né? Eu trabalho com fitoterapia e eu não posso indicar fitoterapias livremente. É só para cada um dos pacientes. Mas os florais, eles podem ajudar, principalmente alguns voltados aí para a questão do sangue. Então, quando a gente fala de florais de Bach, por exemplo, eu gosto do Agrimori, do White Rose e do Impatiens. Cada um deles dá um suporte específico, ou para qualificar esse sangue, ou para distribuir e circular ele melhor. E com isso, outros níveis, como eu falei, vão sendo equalizados. E óleo essencial, eu gosto muito do óleo de limão,
Porque ele é um óleo básico e ele auxilia a depurar. E o nosso sangue, ele precisa ser depurado também. Quando eu falei aquelas opções de itens alimentares, eu preciso entender que eu preciso formar um sangue de boa qualidade, mas eu preciso limpar o que eu já tenho. Então, fazer um processo de detox. E todo processo de detox envolve fígado. Tá? Então, algumas dicas boas agora em termos de suplementação, porque eu sou adepta da gente usar a tecnologia e a ancestralidade em parcerias, né? A gente precisa usar o que tem de melhor agora. Não dá só para viver colhendo grama e comendo mato, tá? A gente precisa ter esse entendimento maior. Então, um suplemento que vem à altura tanto no limpar quanto no entregar nutrição para o nosso sangue é a clorela, que é uma alga hiperproteica e cabe muito bem para quem é vegetariano. Né? Não é uma proteína animal, mas é uma proteína vegetal de altíssimo padrão. Lembrando de escolher onde você vai comprar essa clorela, que ela seja realmente de um lugar que você tenha confiança na marca que comprar, saber que aquilo é verdadeiro, não comprar de lugares na internet que a gente não confia, tá? Então é importante esse tipo de ação. Resveratrol, que nada mais é do que o que tem dentro da uva, da casca, na verdade, de todas as berries da uva tem mais, e por isso que muitos cardiologistas falam para a gente tomar vinho. Na verdade, não é por causa do álcool, tá? É por causa do resveratrol, mas existem possibilidades de suplementar com resveratrol em larga escala, coisa que tomando vinho a gente precisaria de muitas garrafas, tá? Antioxidantes diversos, principalmente vitamina C natural. Não precisa ser só de fruta, pode ser encapsulada sim, mas não compre a sintética extraída do petróleo. E vitaminas E. E você sabia que o cacau 100% também é antioxidante e ajuda a qualidade do nosso sangue, que é muito importante, tá? E uma última coenzima Q10, é a enzima mais usada no nosso corpo, oferta e procura para formar tudo e também para auxiliar na formação do sangue. Certo? Bom, foram algumas dicas que eu levantei. Como eu falei, essa porta quem vai virar é só você. Nem sempre a gente vai encontrar caminhos floridos, às vezes algumas estradas, outras escadas, caminhos que podem ser desafiadores quando a gente toma a decisão de mudar qualquer coisa na nossa vida. E principalmente quando a gente fala de alimentação, tá? Mas eu quero inspirar vocês a não se perderem no meio do caminho, mesmo olhando tantas belezas e tantas coisas agradáveis para o curto prazo. E podem ter certeza, quando a gente tira, né, essa iniciativa e começa algo, depois do primeiro passo, depois de girar a maçaneta, em algum momento, muitas janelas irão se abrir. E aí, com certeza, a gente começa a ganhar confiança em a gente mudar a nossa rotina, perceber que a gente tem melhoras efetivas, né? Como eu falei, com uma visão muito holística, e não só esse corpo físico, mas esse corpo holístico, que é mental, emocional e espiritual. E a paisagem, sem dúvida nenhuma, ela vai ser muito maior quando a gente estiver em equilíbrio. Mas nós precisamos ser capazes de mudar essa realidade. E eu gosto muito dessa frase, que fala que a vida ela é complicada para quem é complicado. Assim como a vida é simples para quem é simples. Então, nós precisamos simplificar as nossas escolhas, as nossas atitudes, né? Para que o nosso dia a dia, a nossa saúde, o nosso sangue se resolva de modo simples. E a gente perceba que essa mentalidade vai fazer com que o nosso viver seja muito mais equalizado, muito mais prazeroso, muito mais feliz. Tudo bem, gente? Essa foi uma primeira, lembrando que eu sou marinheira de primeira viagem, então tudo isso é muito novo para mim. Eu vou tentar melhorar cada vez mais, aceito o feedback de todos vocês, sugestões, críticas para eu melhorar. Eu estou deixando meu contato em todas as redes sociais, eu estou como prof.lene.daveli, né? E a minha missão hoje é estar entregando para as pessoas, né, novas possibilidades de bem viver, para que a gente encontre, sim, abundância no nosso dia a dia, para que a gente viva e viva muito, tenha uma vida longeva e uma vida com equilíbrio. Porque eu acredito que essa seja o grande segredo, seja o milagre diário que nós podemos primeiro aplicar para nós, para aí depois poder entregar para as outras pessoas. Tá bom? Sejam bem-vindos. Foi um prazer.